Bom dia, senhoras e senhores. Para tornar minha fala mais didática, optei por dividi-la em tópicos. Antes de iniciar, quero reforçar que somos pessoas do diálogo, da conciliação e da paz. Só estamos fazendo essa coletiva porque não somos ouvidos pela comissão de arbitragem da CBF, a despeito das inúmeras tentativas que fizemos. Vamos lá, primeiro tópico. Arbitragem. É lamentável a forma como o presidente da comissão de arbitragem da CBF tem conduzido sua atuação no órgão. É incompreensível a falta de diálogo com a maioria dos clubes e federações, inclusive o Galo. No nosso entendimento, o comandante da comissão de arbitragem está no lugar errado. O cargo não condiz com sua postura. Eu falo através do celular com qualquer presidente de clube do Brasil, com o presidente da CBF, da Conmebol, mas com o presidente da comissão de arbitragem, a grande maioria dos clubes não consegue falar. A reclamação é geral. E que fique bem claro, a arbitragem mudou neste ano para muito pior. Caiu a qualidade das atuações com critérios confusos e díspares. Em relação ao VAR, a piora é uma aberração. Há árbitros inseguros e mal preparados, e outros inexperientes para jogos da grandeza como o nosso confronto com São Paulo, ocorrido recentemente. Enfim, a gestão da arbitragem brasileira está horrível, a pior dos últimos anos, com árbitros sempre repetidos nas escalas e outros que estreiam na rodada 18ª do campeonato, por exemplo. São atitudes que demonstram de forma inequívoca que a referida comissão de arbitragem da CBF está sem rumo e à deriva. Talvez seja preciso que busquemos uma verdadeira liderança para o setor. Os insucessos, os sucessivos erros que temos visto impactam a credibilidade do futebol brasileiro. Áudios. Por que os áudios dos jogos do Atlético demoram tanto para serem liberados? Um deles, do jogo do Atlético vezes Avaí, acontecido em 29/5, não foi liberado até hoje. Assim como também não foi o áudio da suposta ameaça que Daronco fez a Hulk. Qual a dificuldade? Seremos incansáveis nessa cobrança. Curiosamente, o áudio do jogo entre Ceará e Flamengo, ocorrido também em maio, no dia 14/5, às 16h30, foi solicitado pelo Clube Carioca e disponibilizado no mesmo dia, às 22h38. Também os áudios dos nossos jogos contra São Paulo, Brasileirão e Flamengo, Copa do Brasil, demoraram vários dias para se tornassem públicos. E só o foram depois de muita reclamação de nossa parte. Diferentemente, mais uma vez, do que ocorreu no jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, cujos áudios foram liberados em menos de 24 horas. Está certo isso? É essa postura que se espera da arbitragem de uma entidade isenta e neutra como a CBF? O mais incrível é que temos excelente diálogo na CBF e a conduta da entidade não tem sido essa da comissão de arbitragem. Pelo contrário, somos bem recebidos pelo presidente Edinaldo Rodrigues,
pelos diretores Júlio Avelar, doutora Santuza, Rodrigo Paiva e por todos os funcionários. Mas me parece que a comissão de arbitragem é um ser distinto dentro da CBF. Isso é inaceitável. Terceiro, análise dos áudios do VAR dos jogos. Galo e São Paulo. Escandaloso pênalti no Hulk. O VAR confirmou que o toque na bola foi do nosso atacante. A bola continuou viva para o nosso atleta, o que desmonta toda a tese que foi criada de que não fora pênalti porque o Miranda tinha tocado na bola. Esperamos que aqueles que disseram que não foi pênalti porque o Miranda havia tocado na bola revejam suas opiniões. O Hulk toca na bola, o defensor atropela o jogador dentro da área e não é pênalti. Neste mesmo jogo, há outros dois lances polêmicos, embora menos escandalosos. No entanto, em jogos anteriores do Galo, contra Santos e Goiás, foram marcados pênaltis em nosso desfavor em lances muito similares àqueles dois menos escandalosos registrados no nosso confronto contra o São Paulo. Ainda nesse jogo, houve uma suposta ameaça do Daronco no Hulk. Até o momento, ninguém veio a público se manifestar sobre o episódio. Nem o árbitro, nem a comissão de arbitragem da CBF. Seremos incansáveis também na cobrança para que venham se posicionar. Pior, a despeito da grave suspeita, o árbitro continua a ser escalado em jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Eu pergunto, e se o Hulk tivesse feito uma ameaça ao árbitro? Seria expulso e, muito provavelmente, levaria severa punição do STJD. Galo vezes Flamengo, Copa do Brasil. Nossa atuação foi horrível. O Flamengo foi muito melhor. Eles mereceram a vitória. Mas isso não justifica o fato de o árbitro confirmar um gol que não é claro. O árbitro não viu, o bandeirinha não viu e o VAR confirmou que o gol é inconclusivo. Quem deu o gol? Os lances deixam claro que tanto o árbitro quanto o bandeirinha não deram o gol imediatamente após o lance. E quando o árbitro confirmou o gol, não fora em razão de suposta confirmação do VAR. Como chegamos a acreditar? Mas, sim, porque os jogadores do Flamengo reclamaram. Galo versus Botafogo. Ainda não tivemos acesso aos áudios, mais uma vez. Mas o lance do pênalti no Ademir, no último lance do jogo, é evidente e indiscutível. Trata-se de erro grotesco do mesmo árbitro que cometeu outro erro em não marcar pênalti em nosso jogo ano passado contra o Atlético Goianiense e Goiás. Mesmo vendo os lances do VAR, ele não deu esses dois pênaltis claros a nosso favor. Nos nossos 3 últimos jogos, fomos absurdamente prejudicados e por árbitros considerados entre os top 5 do Brasil. 2 deles, inclusive, estarão na Copa do Mundo deste ano. Fora esses jogos, não podemos nos esquecer dos prejuízos que tivemos nos jogos contra Bragantino, pela marcação de um pênalti, pela não marcação de um pênalti claríssimo e expulsão de jogador adversário. E Goiás, pela não expulsão do adversário após atingir com falta vergonhosa o nosso atleta Guga. Conclusão: se fosse adotado o mesmo critério em lances muito assemelhados,
em favor e desfavor do Atlético, teríamos hoje 8 pontos a mais na atual tabela do campeonato. Hoje estamos com 31 pontos e nenhum desses foi ganho com o erro a nosso favor, o que muito nos orgulha. Os árbitros do VAR que cometeram erro no jogo do Palmeiras e São Paulo foram imediatamente suspensos e, por consequência, não atuaram no jogo do Atlético Paranaense e Inter, para o qual estavam escalados. E os árbitros que apitaram esses nossos jogos e cometeram erros absurdos, muito piores que no jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Por que não foram punidos? Por que continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido? Senhor presidente da Comissão de Arbitragem, por que 2 pesos e 2 medidas? Reitero, os sucessivos erros contra o Galo e demais clubes estão manchando o futebol brasileiro. Reclamações contra aqueles que querem nos colocar uma pecha de reclamão, vou afirmar em alto e bom tom. Nós não ficaremos calados. Seremos incansáveis nas reclamações, sempre que nos sentimos lesados. Até porque, contra fatos, não há argumentos. O que estou apresentando aqui são fatos evidentes e não suposições. É claro, exceto para aqueles que insistem em não reconhecer a verdade. Por fim, para também deixar claro, não estou questionando a intencionalidade dos árbitros, não estou insinuando que exista má-fé ou desonestidade em qualquer dos membros da comissão de arbitragem. O que estamos rogando, suplicando, é para que se tenha tratamento equânime entre os distintos clubes, para que se adotem os mesmos critérios em todos os jogos, sejam da nossa equipe, sejam das demais. Concluo dizendo que o Galo apoia a profissionalização da arbitragem brasileira urgentemente. O treinamento dos profissionais e a melhoria nas condições de trabalho dos árbitros de campo e de vídeo. Muito obrigado.